E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui Extra. Como vocês sabem, né? Na verdade, isso aqui pode ser um Papo Daqui Extra, pode ser um HQ Preocupados, pode ser qualquer um dos quadros do nosso canal, porque a gente entrevista toda quarta-feira jogadores de futebol que passaram aqui pela dupla Grenal aqui no Sul, e no fim de semana ou comunicadores ou quadrinistas, ou pessoas do meio dos quadrinhos, né? E dessa vez eu tenho o prazer de receber o Cláudio, que trabalhou no Enemy, trabalhou no Omelete, que vai contar um pouco da trajetória dele pra gente. Tudo certo, mano? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite, Guilherme. Obrigado para quem está acompanhando aí do outro lado. Eu queria começar, né, obviamente, te agradecendo por ter topado participar. E eu queria saber como, como surge a comunicação assim na tua vida, porque eu, por exemplo, quando eu entro na faculdade de jornalismo, não tinham tantos sites de cultura pop para trabalhar, canais do YouTube também não eram tão populares, e tu hoje vive no meio da cultura pop, assim, vive da comunicação nesse meio. Como é que surge a comunicação para ti no início da tua trajetória? Cara, para mim surgiu muito cedo, por meio das revistas de videogame. Foram minha grande paixão, assim, quando eu era criança. Foi o que me motivou a acompanhar tanto videogame, que fez surgir essa paixão, e eventualmente me levou a decidir estudar jornalismo. Quando eu era moleque, o meu avô, pai da minha mãe, ele era dono da banca da rodoviária de Santos, que é a cidade onde eu nasci, e fiquei lá morei lá até os 18 anos. E ele sempre me trazia uns gibis, sei lá, da Mônica, da Disney e tal, quando eu tava começando a ler. E eventualmente ele começou a trazer revistas de videogame, que isso é tipo começo dos anos 90, então era Ação Games, a Videogame, a Super Game Power, que na época ainda eram revistas feitas para um público mais novinho mesmo, né? Porque videogame era coisa de molecada, era visto como um brinquedo praticamente. Eu comecei a ler, a gostar muito, não demorou para eu pedir o meu primeiro videogame. Eu tenho um irmão que é só 3 anos mais novo, então a gente sempre brincou junto, jogava videogame junto e tudo mais. E eu comecei a ler e nunca mais parei de acompanhar assim, esse mundo dos games, né? Então, quando chegou a hora de escolher uma faculdade para fazer, um curso, né, para cursar, eu tinha muito claro que eu queria fazer alguma coisa com videogame, mas na época, estamos falando de 2002, não tinha cursos tão conhecidos e estabelecidos aqui no Brasil de desenvolvimento de jogos. Aí me deu o estalo de, pô, eu posso falar sobre videogame nas revistas. E aí decidi fazer jornalismo. Eventualmente consegui escrever nas revistas e aí fui parar também em outras mídias, né? Trabalho muito com internet, já tive passagem por jornal, por TV, enfim, e aí tô nesse mundão agora. Quando tu entra na faculdade, pelo que dá pra entender, tu já pensava em trabalhar com jornalismo de games, assim. Uhum. Qual mercado tu chegou a trabalhar com revista e hoje tem muito mais opção, né? Seja com canal do YouTube, seja com sites. Quando tu entra na faculdade, qual era o mercado que tu esperava encontrar e qual que é o de fato tu encontra? Cara, sim, eu entrei muito decidido de que eu queria trabalhar com videogame e eu queria escrever nas revistas, especificamente nas revistas que eu já acompanhava, né? A EGM, a Nintendo World, outras foram surgindo, né, ao longo dos anos. Mas, para ser sincero, eu nunca pensei muito nessa questão de mercado. Eu fui encarando conforme as oportunidades foram surgindo. Para ser mais específico, lá por volta do terceiro ano da faculdade, isso é 2005? Isso, 2005 mais ou menos, né? Em primeiro lugar, eu dei muita sorte que logo no primeiro dia de faculdade eu conheci outros 2 caras que tenho contato até hoje, que também são muito fãs de videogame, o Alexei Barros e o Gustavo Hitsky. O Alexei, hoje em dia, ele até edita muitos dos livros de games da Editora Europa. O Gustavo acabou saindo um pouco do jornalismo, mas ainda tem essa paixão por games, às vezes faz umas lives na Twitch e tudo, enfim. Encontrei esses 2 caras com quem, ao longo dos 4 anos, eu sempre conversei de videogame. A gente fez o TCC juntos, que foi uma revista de videogame também, e nós 3 juntos buscamos esse espaço nas revistas, que começou a aparecer por volta de 2005. O Gustavo arranjou um estágio no IG, na época, na parte de games. Daí depois eu consegui um estágio e o Alexei veio trabalhar junto comigo também como estagiário.
E aí não demorou para a gente começar a conhecer os caras das revistas, né? Que a gente acompanhava, o Pablo Miyazawa, o Fábio Santana, que hoje é PR da Capcom, o Rodrigo Guerra, que hoje é o editor-chefe de esportes da ESPN Brasil, e, cara, vários outros, o Ronaldo Testa, enfim, que acabaram dando oportunidade para a gente. Então a gente conseguiu escrever nas revistas que a gente tanto queria, e acabou escrevendo em outras, mas o que acabou se sobressaindo mesmo nesse período que a gente estava, né, na faculdade, logo depois que a gente se formou, foi um boom da internet. Já depois da bolha, já não era uma época de cifras astronômicas, já era foi um período mais realista da internet, mais pé no chão, mas foi onde, pelo menos eu, principalmente, acabei construindo minha carreira, assim, nesses anos. Tu gostava, seja um review, quando no teu início ali, tu queria escrever review, tu queria escrever notícia, tu queria fazer detonado, o que é que tu queria, qual era o lugar que tu queria escrever, o que tu queria escrever sobre game, ou tudo? Cara, não tinha uma preferência, assim, uma escolha específica. Eu queria escrever nas revistas, sabe? E, cara, quando você tá na faculdade buscando oportunidade, você quer uma chance para fazer a coisa acontecer, né? Então, naquela época, por exemplo, a principal porta de entrada para as revistas acabou sendo os reviews, porque tinha muitos jogos, as redações não davam conta de cuidar de todos os jogos, então sempre tinha uma oportunidade ou outra, às vezes com um jogo menos relevante, um jogo menos conhecido, mas era isso, era uma porta de entrada. Daí, eventualmente, foi abrindo espaço para outros tipos de conteúdo, para fazer reviews de jogos grandes, para fazer entrevistas, previews, detonados, ou enfim, ou o que fosse. Cara, eu trabalho aqui em Alvorada, né, no Rio Grande do Sul, com jornalismo, trabalho num veículo aqui de cubro esporte, política, cultura, cubro de tudo aqui. E de vez em quando, por exemplo, eu faço setor de esporte toda semana. Tem vezes, cara, não aguento mais escrever sobre esporte, sabe? Ou, por exemplo, eu tenho um monte de gibi, assim, eu adoro ler gibi, de vez em quando dá ressaca literária, que fica um tempão sem. Cara, como é que é para ti, por exemplo, que eu ali aqui no jornal poderia fazer essa revisão, poderia revezar. Agora eu vou escrever outra coisa e trocar para mim fazer uma coisa. Tu que trabalhava com game, por exemplo, todo mês tinha que ter um review, tinha que ter. Teve momentos que teve uma ressaca que não quis jogar, ou que pegou jogos que não queria jogar, mas tinha que terminar. Como é que é esse ambiente, assim? Cara, às vezes acontece, né, de você pegar um jogo que, sei lá, simplesmente não é bom, ou às vezes pegar um jogo de um gênero que você não é tão fã, mas assim, por mais que seja um conteúdo de entretenimento, de lazer, de diversão, e um assunto do qual você trabalhando na área provavelmente vai ser muito fã, ainda é trabalho, né? Você ainda tem que ser profissional e tratar aquilo da melhor maneira possível. Então, assim, já tive momentos de pegar um jogo que era simplesmente ruim, ou de um gênero que eu não era tão fã, mas aí a gente vai, pesquisa, conversa com os amigos também para entender um pouco mais. Eu já tive alguns períodos, assim, de chegar em casa e não querer jogar videogame, não querer pensar em videogame. Acabou sendo uma época que eu assisti muitas séries em casa. Mas, sei lá, eu acho que é parte do dia a dia, né? É parte da rotina, tem que lidar com o máximo de profissionalismo possível e, principalmente, né, buscar entregar o melhor conteúdo, a melhor qualidade possível para quem está te acompanhando. Acho que esse é o grande objetivo, né? Tua imagem, ela populariza no Brasil mais quando tu faz parte do grupo Omelete e depois do The Enemy. Como é que surgiram esses convites e como é que surgiu o projeto do The Enemy? O convite para o Omelete e depois o projeto do The Enemy, ou não sei se foi ao contrário também. Cara, na realidade, assim, o grupo Omelete, né, a empresa Omelete, ela é dona do The Enemy, né, que é o site, e também existe o site Omelete, né? Então, quando eu fui trabalhar lá, eu já fui direto para o The Enemy, que já existia há mais ou menos uns 6 meses, né? O The Enemy começou em junho de 2017, eu entrei em novembro do mesmo ano, de 2017, e aí, ao longo dos anos em que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de
de criar algumas coisas junto com o pessoal do Omelete, também atuar bastante na CCXP, que foi uma experiência muito legal e assim algo que eu nunca esperaria, nunca imaginaria. Mas, para ser sincero, assim, foi uma oportunidade que eu busquei. A maior parte da minha carreira eu trabalhei no UOL, né? No UOL Jogos, que era o portal de games do UOL. Eventualmente, a marca deixou de existir e hoje em dia tem o Start, como, né, a seção, a vertical de games do UOL. Mas, enfim, né, lá no UOL foi a minha grande escola, assim, onde eu tive a oportunidade de conhecer vários eventos pelo mundo, de conhecer muitas pessoas da indústria, muitos desenvolvedores de jogos e de trabalhar com uma equipe sensacional. Mas, assim, como eu falei, foram quase 9 anos lá, fiquei 8 anos e 10 meses. Chega uma hora que é inevitável, às vezes, ter uma fadiga, não bem um desgaste, mas, assim, eu me vi num ponto em que eu não via mais possibilidades de crescer da maneira que eu gostaria, de ter oportunidades que eu ainda gostaria de ter na minha carreira. E aí, na época, eu fui conversar com o pessoal do Omelete, do DM, né? Mais especificamente com o Thiago Romariz, que na época estava por lá. Eu tinha um contato bom com ele, é meu amigo e tudo mais. E fui conversar com ele, falei que tinha interesse, que achava o DM uma proposta muito interessante, que se em algum momento tivesse uma oportunidade, eu tinha interesse, eu gostaria de ser considerado. E aí, uns 2, 3 meses depois disso, ele entrou em contato comigo e, tipo, teve uma oportunidade. Daí, foi uma página difícil de virar, assim, porque eu tenho muito orgulho de tudo que eu criei lá no UOL e toda a equipe com que eu trabalhei junto lá. O meu editor-chefe, o Theo Azevedo, um cara assim fenomenal, já tinha uma história incrível no jornalismo de games, me ensinou muito, junto a gente foi fazer muitas coisas legais e diferentes. Hoje ele está aí com a agência dele de assessoria de imprensa, também o Pablo Rafael, o PH Lutilip, que depois foi trabalhar comigo no DNM, o Vitão, né, o Vitor Ferreira, que também foi para o DNM, a Bárbara Gutierrez, a Priscila Ganico, o Douglas Vieira, o André Forte, cara, o Guilherme Solari, um monte de gente muito foda que ainda está aí no mercado. E aí fui para o DNM, que foi um desafio muito legal e também me abriu muitas portas, porque primeiro que pelo DNM eu tive a oportunidade de ir para E3, que eu nunca tinha ido. A minha primeira e única E3 foi pelo DNM, foi a E3 2018. Também virou um pouco assim a balança, porque quando eu entrei no UOL eu era muito novo, eu tinha 23 anos. Fiquei muito tempo lá e tal. Quando eu fui para o DNM, eu já era um dos veteranos da equipe. Então eu já estava no outro ponto, era uma equipe muito jovem, com planos muito, muito ambiciosos. Já tinha a Game XP, que, né, estava para o DNM da mesma maneira que a CCXP está para o Omelete, né? Era um evento onde a gente tinha uma presença muito forte, né? O DNM tem uma presença muito forte na Game XP. E aí o que eu não esperava, assim, ou pelo menos não previa acontecendo, era de ter essas oportunidades de interação com o Omelete, né? Acabei conhecendo muito a equipe de lá, fiquei muito amigo do Fábio Gomes, do pessoal de vídeo do Omelete, que era uma equipe que eu admirava muito, muito. Enfim, fiz grandes amigos lá. Felizmente consegui levar alguns colegas para lá também. Foi muito legal que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Silva, que já era um grande amigo meu do jornalismo de games. Lá a gente pôde, enfim, trabalhar juntos, principalmente dar vida para um processo de renovação, de recriação do DNM, que em certo momento, a partir do meio do ano passado, a gente propôs um experimento que acabou se consolidando de transformar o DNM, em vez de a base da plataforma ser o site, a base da plataforma virou o canal na Twitch. Então, todo dia tem live na Twitch e é a partir de lá que tudo se desdobra para as outras plataformas. Os vídeos que vão para o YouTube,
o podcast diário, que também foi um projeto que eu e o Bruno conseguimos criar lá a partir do input do Thiago. Então, deu para a gente fazer coisas muito legais e diferentes. E eu também trabalhei com uma equipe, assim, fora de série lá. Além do PH e do Vitão, que eu já conhecia do UOL, e o Bruno, que já era muito meu amigo. Eu conheci lá o Rafael Homer, que é um repórter fora de série. A Jéssica Pinheiro. A gente conseguiu dar espaço pro Breno Deolindo, que começou como estagiário, hoje em dia é um repórter de esporte super consagrado. O Guilherme Dias, que era do Voxel, acabou vindo trabalhar com a gente também e tá lá até hoje. Enfim, uma equipe também, assim, sensacional, cara. Tu é um cara que, quando tu falou ali, quando tu inicia a faculdade, tua vontade era escrever em revista. Muitas vezes quem escreve em revista, quem faz revista de game, não aparece. Aparece o nome, não aparece a imagem da pessoa. O Cláudio na faculdade querendo escrever em revista. Pulamos para 2019, 2020, tu no YouTube, seja no Omelete, seja no DN, ou seja na Twitch, o teu rosto sendo conhecido, tu se tornando uma pessoa conhecida, uma figura pública. Como é que foi para ti? Tu teve algum momento que tu, mesmo quando tu queria escrever na revista, tu queria se tornar uma figura pública, queria aparecer, não era uma vontade tua? Como é que foi essa transição? Nunca foi uma vontade minha, nunca foi algo que eu busquei. O meu lance, cara, pra ser bem sincero, meu lance era trabalhar com videogame, sabe? Eu quero acompanhar videogame e tudo mais. Até curioso que, assim, hoje em dia a galera me conhece como Prandoni, como Prandas. E isso veio das revistas, porque na época, na IGM especialmente, né? Durante um longo período, os reviews da revista tinham... os jogos grandes, né, tinham pelo menos 3 analistas diferentes. E na época já tinha um Cláudio que escrevia, que era o Cláudio Batistuso, um cara assim também fenomenal, importantíssimo para o jornalismo de games brasileiro. Hoje em dia ele, infelizmente, não está mais entre nós, mas como ele já era o Cláudio, então quando eu comecei a aparecer na revista, eu era o Prandoni. Então, no meio de games, jornalismo, a galera me conhece mais como Prandoni, e aí eventualmente virou Prandas, que é mais curtinho e tudo mais. Mas, sei lá, nunca imaginei fazer vídeo. Até é engraçado que hoje em dia eu lembro na faculdade, nas aulas de telejornalismo, eu lembro de, em alguma ocasião, a professora comentar que, poxa, você leva jeito para vídeo, você já pensou em trabalhar com isso? Falei, não, meu lance é texto, é revista, sabe? É isso que eu gosto. E acho engraçado, porque, sei lá, na época ela viu alguma coisa que eu nem tinha. E esse lance do vídeo começou a aparecer meio por acaso no meu segundo estágio, que era uma agência de comunicação, de conteúdo, chamada Hive. Minha chefe na época era a Flávia Gazi, que ainda hoje está aí, né? Super consolidada, respeitada, produzindo um conteúdo de grande qualidade. E aquela coisa do trabalho, né? Tipo, ó, a gente vai começar a fazer vídeo. Você topa? Ah, por que não, sabe? Nada contra, nunca fiz, mas vamos ver qual é que é. E aí comecei a fazer e fui fazendo. E aí, como eu comentei, né? Essa época que eu estava no final da faculdade, logo após me formar, foi um período muito forte de internet, né? De portais. Os blogs surgiram, e aí alguns anos depois, Twitter, Facebook, YouTube, essas coisas tudo, né? Então, vídeo virou algo importante e, principalmente, virou um diferencial para mim. Então, eu já fazia, não era algo que eu buscava, mas eu não me importava. Então, quanto mais eu fazia, mais eu aprendia. E a real é que, na época, ainda não tinha tantos jornalistas da área de games que faziam vídeo. Eu lembro, por exemplo, uma das primeiras matérias em vídeo, talvez a primeira que eu fiz para o UOL, eu fui acompanhar os bastidores da gravação da narração do FIFA 10, do FIFA 2010, que era o Nivaldo Prieto na época. E, tipo, eu fui sozinho, eu aprendi a operar a câmera, fui lá, gravei tudo, na volta trouxe material, editei, e aí virou um diferencial para mim na redação, não só de games. Eu acabei... Teve um período que eu fiquei 9 meses como freela no UOL antes de ser contratado. Então eu acabei fazendo freela para editoria de viagem, para editoria de cinema. Então foi algo que foi me mantendo dentro da redação até surgir uma oportunidade de ser, de fato, contratado. E aí, sei lá, eu só fui continuando, né? E eventualmente surgiu a ideia de a gente fazer as lives acompanhando as conferências da E3.
Se não me engano, as primeiras que a gente fez foi em 2012. E aí eu só lancei a ideia de, pô, porque a gente não faz que nem, sei lá, o Oscar na Globo. Já tinha as conferências da E3 sendo transmitidas na internet. A gente só pegou o sinal e eu ficava traduzindo do inglês para português, junto com alguém comentando comigo. Isso já lá em 2012, né? E então foi meio isso, assim, eu acabei pegando gosto, sabe? Eu curto hoje em dia fazer vídeo, não tenho problema nenhum. Mas essa questão de, você buscou isso, cara, eu nunca busquei isso. Inclusive, não é algo que eu estimulo, sabe? Eu pessoalmente me vejo como um jornalista, como um criador de conteúdo, como um gestor de conteúdo, mas não como um influenciador, sabe? Eu não tenho vontade nem paciência de cultivar essa coisa nas redes sociais e tudo mais. Acho super legal, admiro muito quem faz e consegue, mas, assim, não é o meu lance. Mas, de qualquer maneira, assim, eu tenho noção também de que, cara, sou uma figura pública como jornalista, né? Então, sei lá, eu busco tratar isso da melhor maneira possível para os dois lados, sabe? Eu não sou um cara também que quero me expor absolutamente, de mostrar o meu dia a dia inteiro, mas eu gosto de ter uma relação legal com quem acompanha, sabe? De tratar com respeito, com educação, de trocar uma ideia. Cara, a gente mesmo trocou ideia pelo Instagram, sabe? Estamos aqui conversando agora em vídeo pela internet e tudo mais. E isso é algo que eu busco levar para os vídeos que eu faço e principalmente quando eu faço live. No DNM, especialmente nos últimos meses, com pandemia, home office e tudo, se tornou algo muito forte na plataforma e no mundo dos games em geral, né? O streaming. E acho que o que eu mais me orgulhava, o que eu mais gostava de fazer, é que era um papo muito sincero, sabe? Eu não tô aqui para enrolar vocês, a gente está aqui para acompanhar juntos desse evento ou para ver como é esse jogo. E se você me perguntar alguma coisa, eu vou responder o que eu sei ou o que eu acho. Se eu não souber, eu vou falar, ó, não sei. Vamos tentar descobrir junto. Vamos nessa. Então acho que é meio por aí. Não, que bom que tu falou que tu gosta, porque eu imaginei, óbvio, brincando. Tu fala, não, na realidade eu faço vídeo, mas eu não gosto. Até tu tá me incomodando e ter me chamado para fazer esse vídeo. Não, jamais, jamais. É que é curioso que, assim, você vê, estamos falando de... Quando eu comecei a fazer esses vídeos no estágio, isso era, tipo, 2005. Não existia YouTube. O YouTube não existia, o Facebook não existia. Então, não existia esse conceito de, eu quero criar um canal e virar um YouTuber ou algo do tipo. E nunca foi algo que eu busquei também. Teve um momento ou outro em que eu tentei ter um canal próprio no YouTube, mas eu não consegui fazer da maneira que eu gostaria. Estou ensaiando fazer umas lives na Twitch de vez em quando, mas sem pressa também, de boinha. Quando eu te conheci no DN, no Omelete, no DN, ali, mais ou menos na mesma época, quando eu conheci os dois. E o DN ele me chamava atenção porque ele tinha vídeo todo dia, seja o news ali, ou seja um review de um jogo, seja vocês debatendo sobre algum tema, alguns vídeos mais longos. Que eu não vi essa periodicidade em outros canais de game, assim, de ter vídeo diário. Eu queria saber como é que foi esse desafio e depois o desafio de fazer o programa na Twitch, que daí era horas vocês falando e conversando, que depois viravam os drops do canal do YouTube, né? Cara, não vou dizer que era um desafio, continua sendo. É um desafio porque tem dois lados, né? Tem a questão do conteúdo, porque você tem que ter um conteúdo quente e relevante, mas também tem a questão da logística, né? Como você faz as duas coisas casarem, porque também não envolve só a equipe de conteúdo, né? Os jornalistas. Isso tem que casar também com a rotina da equipe de edição, com a equipe que cuida do estúdio, que, por sua vez, não está cuidando só do DNM. Tem também o Omelete para cuidar, tem outras demandas, né, e tudo mais. E esse foi um dos principais motivos que eu e o Bruno, principalmente, a gente desenhou essa reformulação do DNM como live na época. Porque dava para casar as duas coisas. Como você bem falou, a partir da live, a gente tirava os cortes de vídeo que depois iam para o YouTube. Então, uma coisa conversava com a outra.
Acho que foi principalmente isso. Assim, isso não foi da noite pro dia, isso não foi só da cabeça da redação. Teve muita conversa com o estúdio de, olha, a gente está pensando fazer assim, funciona. Ah, isso aqui funciona, isso aqui não. Faz um ajuste fino, conversa com o pessoal do vídeo. E, né, no meio disso tudo, a gente triangula, acha um ponto em comum que funciona para todo mundo. E, em linhas gerais, assim, agora eu não tô mais no The Enemy, eu sou um fã do The Enemy. Eu tô assistindo os vídeos, tô assistindo as lives e, e, pelo que eu vejo, continua sendo mais ou menos assim. E por que na Twitch? E não, por exemplo, fazer isso no YouTube, fazer isso no Facebook? Por que foi escolher essa plataforma? Por ela ter mais uma Uhum. relação com games ou tinha algum outro motivo? Cara, na época esse foi um grande debate, porque assim já existia o canal do DNM na Twitch, mas ele era muito pouco usado. A gente tinha um foco muito grande no YouTube, nos vídeos on demand, e mesmo quando tinha live, o YouTube era o foco principal. Mas na época, e acho que é bem importante deixar isso claro, né? Essa foi uma estratégia decidida, desenhada mais de um ano atrás. Foi no começo de 2019, em um contexto diferente. Naquele momento, a gente sentia que, como era o início de um novo projeto, fazia sentido a gente experimentar em uma plataforma diferente. E nesse sentido, a Twitch parecia fazer mais sentido porque era uma plataforma só de lives de games na época. O YouTube tinha lives, mas o foco era muito maior no vídeo on demand naquela época. O Facebook é uma rede social que também tem lives. Ele tem de tudo um pouco. E a gente sentiu que na época era mais interessante focar na Twitch, até pelas ferramentas que a plataforma oferece também, a qualidade de transmissão que a Twitch oferecia na época. Então, naquele momento, a gente sentiu que era mais interessante focar na Twitch, já que era um projeto do zero, vamos pegar um canal que está mais ou menos do zero, até porque o YouTube continuaria sendo abastecido com os vídeos on demand e nada impedia, como continua nada impedindo de fazer a live na Twitch e no YouTube ao mesmo tempo, quando fizer sentido fazer a live no YouTube. Em várias ocasiões a gente fez. Então, na época, esses foram os principais motivos que levaram a gente a focar na Twitch. Tu falou agora há pouco que tu não tá mais no The Enemy. Hum. Tu falou antes, quando tu saiu do UOL, que tu achava que tinha um ciclo de... por que tu saiu do The Enemy? O que aconteceu? Onde é que a gente te encontra agora? Cara, atualmente eu estou em um veículo que é novo, ainda não estreou, então também ainda não posso falar o que é, onde é, do que vive, do que se alimenta. Se tudo der certo, em dezembro tá no ar. Já estamos aí no comecinho de outubro, tem mais uns 2 meses aí. Mas, enfim, um veículo novo que me fez uma proposta muito boa em vários sentidos, de grana, de carreira, de perspectiva de futuro, perspectivas criativas. Eu levei essa proposta e, enfim, acabei saindo. Era uma proposta realmente muito boa. Pro Omelete, a gente, enfim, não deu para cobrir ou oferecer algo parecido. E, enfim, acabei. É meio clichê, mas acabei aceitando um novo desafio, né? Então é meio isso, assim. Eu tava me sentindo também num momento um pouco estagnado no The Enemy, no Omelete e tudo mais. Acho que muito por conta também de todas as dificuldades que a pandemia trouxe nesse ano, né? Não é só lá que tá com muitos desafios, né? Várias outras plataformas, vários outros portais também tiveram reformulações nas equipes, corte de pessoal, mudanças do conteúdo para se adequar às condições que a gente tem hoje em dia em home office ou sem poder usar o escritório. Mas em meio a tudo isso surgiu essa proposta de um veículo novo que foi bem interessante para mim nesse momento da minha vida pessoal, da minha carreira, e aí eu embarquei para ver qual é que é. E nem o... Tu vai falar de games, eu acredito que sim, mas a plataforma, meio, nada tu pode falar. Ainda não, ainda não. Mas é games. Também. Ansioso. Para a gente encerrar, o que
tu mesmo falou dessa questão da renovação do mercado tá complicado por causa da pandemia, esses cortes de Uhum. gastos e tudo mais. O cara que quer trabalhar com jornalismo de games, que quer trabalhar com cultura pop, quer trabalhar nesse meio, assim, mas principalmente jornalismo de games, que é o que tu entende, que tu trampa, assim, o que ele precisa fazer, como é que tu projeta o futuro desse mercado? Enquanto tu fala, eu vou anotar aqui já. Cara, a principal dica é criar conteúdo. Hoje em dia a gente tem N ferramentas aí, tem YouTube, tem Twitch, tem Instagram, tem Facebook, os blogs ainda existem, então tem várias plataformas e vários formatos e vários caminhos diferentes que dá para seguir. Acho que a principal dica que eu dou é isso: crie conteúdo do jeito que você gosta. Crie o conteúdo que você gostaria de ver ou crie o conteúdo do jeito que você quer fazer. Hoje em dia, né, a gente tem também, por exemplo, uma ascensão muito grande dos podcasts. E, cara, é um formato super simples de fazer, comparado, por exemplo, com vídeos ou com lives de games e tudo mais. Então, acho que, para responder uma parte da pergunta, né, qual é a dica? A dica é fazer. Crie conteúdo, ache sua voz, ache o seu estilo. E, cara, estamos falando de jornalismo, estamos falando de comunicação. Então, comunique-se, fale com outras pessoas, entre em contato com os criadores que você goste, sempre, acho que com respeito, que é muito importante. Mas é isso, tipo, comunique-se, fale com as pessoas, mostre o seu trabalho, crie conteúdo. Agora, projetando para o futuro, cara, a pandemia deu uma rasteira, né, no mercado, de maneira geral, em muitos veículos, mas a gente viu esse mercado de games, pelo contrário, crescendo ainda mais. Porque ele tem algumas características que, da minha opinião, casam muito bem com essa questão de as pessoas ficarem de casa e de produzirem conteúdo em casa e de se divertirem em casa. Os games trazem uma praticidade, uma variedade muito grande nesse aspecto, né? Então, eu acho que as lives ainda vão continuar crescendo, e não só em termos de com relação no mundo dos games. Acho que hoje a gente vê um movimento da Twitch que deve reverberar no mercado. A Twitch começou como uma plataforma de streaming de jogos, mas hoje em dia ela já está abraçando outras áreas. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos músicos entraram na plataforma. O Marcelo D2 criou um álbum inteiro em lives na Twitch. No dia que a gente está gravando, cara, o Neymar abriu um canal na Twitch. Então, acho que as lives já estão mais do que consolidadas, e a partir dessa consolidação a gente vai ver o leque se ampliando, novas formas de interação aparecendo, ou no mínimo, essas figuras de outras áreas usando as lives e o mundo dos games como mais um ponto de contato. Cara, você vê, voltando a esse exemplo do Neymar, cara, hoje de tarde eu fiquei assistindo parte curiosidade profissional, parte também curiosidade pessoal. Eu sou torcedor do Santos, então durante uma época fui muito fã do Neymar, fiquei bravo com ele porque foi embora, não sei o quê. Enfim, fiquei assistindo. E, cara, é muito louco, né? Porque você vê, a gente vê ele jogando pelo PSG, pela seleção, e de repente um dia de tarde você fica vendo ele jogar Counter-Strike, você pode mandar uma mensagem para ele. Não sei se ele vai ler, mas você pode mandar uma mensagem para ele. Sei lá, isso 5 anos atrás, 10 anos atrás, não existia, né? Você não podia mandar uma mensagem pro Ronaldo Fenômeno vendo ele jogar, sei lá, Resident Evil. Não existia isso. A gente nem sei o que o Ronaldo Fenômeno jogava, se é que ele jogava videogame. Com o Neymar, não, a gente sabe, porque a gente tá vendo ele jogar. E isso cria um relacionamento diferente, né, com ele. Ele deixa de ser só um jogador de futebol e vira, sei lá, vira o seu parça digital. E aí, extrapolando, a gente vê isso acontecendo também com os caras do mundo da música. O D2, que eu citei, a Pitty tem um canal na Twitch, o Projota tem um canal no YouTube super Acho que a elaborado. Anitta tem um canal jogando videogame agora, a Anitta tem um... Tem, no Facebook. Então você vê, e cara, e isso tem várias matérias falando que, cara, ela entrou nessa de fazer live de games porque os agentes, os empresários dela, a galera que cuida da carreira dela falou, ó, é importante você estar nisso aqui também, porque o tipo de conteúdo que ela produz, para o público que ela produz, esse mundo dos games também é muito relevante.
Então, acho que a gente vai ver assim, o mundo dos games invadindo um pouco outras áreas e esse movimento reverso também. A galera de outras áreas vindo para o mundo dos games, principalmente por meio das lives, que é uma interação muito, muito autêntica, né? Você pedir um salve para o Neymar e ele ler o seu nome ali, cara, sei lá, pode fazer o dia de muita gente, né? Ou, enfim, você pode acabar virando amigo das pessoas ali no chat também e cria-se uma comunidade a partir dali. Tu falou ali, antes estava falando da questão de que antigamente o videogame era coisa de criança, muitas vezes, bem antigamente. E essa galera que era criança jogando, envelheceu e seguiu jogando. Hoje a gente vê, tu acha que com a pandemia o videogame ele deu, sei que a pandemia teve toda a questão financeira, a galera ficou se grana, às vezes ficou desempregada, só que a gente viu, por exemplo, a Twitch popularizando mais, a gente viu o Facebook Game, já existia, mas popularizou mais na pandemia. A gente vê a Anitta, um exemplo, o Neymar, essa galera. Tu acha que o videogame talvez seja um dos meios ou uma das plataformas que conseguiu crescer na pandemia? Ah, isso com certeza. E assim, não digo nem, é minha opinião. Isso daí, cara, a gente tem dados, né? Eu não tenho os números aqui comigo, mas tem vários relatórios aí mostrando que aumentou a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam com jogos, aumentou a quantidade de tempo, aumentou a audiência do YouTube na área de jogos, aumentou, a Twitch, várias métricas aumentou também, recordes da Twitch foram estabelecidos nesses últimos meses, porque é isso, é a galera em casa buscando maneiras de se divertir e o videogame acaba se sobressaindo para muitas, né? Antes da gente encerrar, eu fiz algumas perguntas, tipo um bate-bola, meio a Marília Gabriela, assim. Posso Bora. fazer algumas perguntas para ti? Vamos? Qual o teu gênero favorito de game? Aventura. O jogo que tu zerou mais rápido? Mais rápido, cara? Boa pergunta. Não sei, mas deve ser... talvez Super Mario World, porque tem o esquema de você pegar as Warp Zones e tudo. Deve ser Mario World. Qual o teu console preferido? Rapaz. Acho que o Super Nintendo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Super Nintendo. E o jogo da tua vida, o teu jogo preferido que tu já jogou, um jogo da vida, assim, que é aquele jogo que tu mais curtiu ter jogado, assim. Nossa, cara. É difícil. Geralmente, para essa resposta, eu dou uma enganada. Eu falo que eu tenho 3 grandes jogos favoritos, que são Metal Gear Solid 1, Zelda Ocarina of Time e o Final Fantasy VII. Mas acho que desses 3, o Zelda, o Ocarina of Time, é o que mais se destaca pela memória afetiva. Sabe? Quando eu joguei o Ocarina of Time, eu tinha, tipo... o jogo é de 98, eu tinha 13 anos. E foi muito impressionante, sabe? Foi foi uma aventura épica de uma maneira que eu jamais imaginaria no videogame, sabe? A gente tinha acabado de sair da era 2D e o Ocarina of Time traz um mundo tridimensional, uma aventura épica, com um mundo vivo, tem ciclo de dia e noite. Hoje em dia, né, parece super trivial, mas, cara, na época foi um jogo que me deixou maluco, assim. Então, é o Ocarina of Time. Um jogo que tu deve ter tido mais de um, mas pode citar o mais recente, um jogo que tu parou no meio, que tava jogando e não gostou, assim, e desistiu de tentar virar ele. Nossa, um caso recente é o Last of Us 2. Last of Us Part 2, assim, eu acho ele incrivelmente bem feito. Eu assisti ele inteiro em lives do DNM, né? Na época eu ainda estava no DNM, eu assisti o Bruno Silva jogando ele de cabo a rabo, mas quando chegou o meu, quando eu fui jogar, é um jogo que eu não me divirto jogando. Eu acho ele super bem feito, tem muitos méritos, mas Cláudio Brandoni, eu não me diverti. Aí, como eu já sabia a história, eu só parei. Talvez um dia eu volte. Microsoft, Sony ou Nintendo? Nintendo. Das 3, a Nintendo mais. E se tirar a Nintendo? Microsoft e Sony? Cara, não sei. Assim, tenho muito mais vivência com Sony porque o PlayStation tá aí há mais tempo, né? E o Play 1 tem
tem muitos jogos sensacionais. Os RPGs japoneses do Play 1 até hoje eu acho uma safra assim completamente fora de série. Mas ao mesmo tempo a Microsoft tem coisas muito legais na época do Xbox 360 com os jogos indie. Eu acho a série Halo também muito especial. Gears of War, cara, acho Gears of War muito foda. Então acho que dá um empate técnico. Pela nostalgia do Play 1, eu puxaria pela Sony. O que o Prandoni ainda quer fazer da vida? Pô, eu ainda quero trabalhar muito com videogame, é o que eu curto, cara. Eu tinha alguns sonhos, assim, muito bem definidos dentro desse rolê, que era ir na E3, sei lá... Eu queria muito visitar os eventos pelo mundo. E eu já fui para E3, já fui para Gamescom na Alemanha, já fui para Tokyo Game Show no Japão, já fui para alguns outros eventos. Então, acho que, assim, nesse momento eu não tenho nenhum objetivo específico, mas é o que eu gosto, cara. Eu curto muito falar de videogame e no Omelete aprendi a ter um carinho também por outras áreas da cultura pop, coisas que eu só acompanhava como fã, tipo séries e filmes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso também, de uma forma mais consistente, né? Então, acho que o sonho é continuar vivendo o sonho. Prandoni, eu gostaria de, cara, mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti contar essas histórias quanto foi para mim, como fã, poder ouvir elas pela primeira vez. Que isso, tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Foi um papo show. Até mais, gente. Tchau, tchau.